O homem que viu o céu. O evangélico da Grace Evangelical Baptist em Dallas relata o inimaginável. Ethan Walker morreu e viu o céu. Baseado em fatos reais. Os nomes das pessoas, familiares, amigos, rua e número foram alterados para preservar identidades, mas a essência do relato permanece fiel ao testemunho original. Dallas, Texas. Uma cidade onde os arranha-céus espelham o céu e as rodovias parecem não terminar. É daqui que vem a história de Ethan Walker, um evangélico convicto, membro ativo da Grace Evangelical Baptist Church, na região de Oak Cliff. Ele não é pregador famoso, não é cantor gospel, não é escritor. É um homem comum, motorista de frota escolar durante a semana, voluntário nos cultos de jovens aos sábados, fiel nos domingos. E é justamente por isso que seu relato mexe tanto. Porque tudo começou numa manhã igual a tantas outras. Até que não foi. Capítulo 1. O homem da igreja e o coração de Dallas. Ethan Walker tinha 39 anos, esposa, 2 filhos e uma rotina que qualquer pai de classe média reconheceria. Moravam numa casa simples, alugada, na Maple Ridge Drive, no 728, endereço alterado, em um bairro silencioso, a 15 minutos de carro da igreja. No porta-malas, sempre havia alguma coisa da Grace Evangelical Baptist Church. Uma caixa com bíblias de estudo para a classe de adolescentes, um rolo de cabos para o som do salão multiuso, um saco de bolinhas para as dinâmicas do grupo. Ele não falhava. É um irmão evangélico fiel, dizia o pastor Mark Henderson, com aquele sorriso generoso. Às quartas-feiras, Ethan aparecia nos Midweek Prayer Meetings, reuniões de oração no meio da semana. Aos domingos, alternava entre a classe bíblica e o som do auditório. Se alguém faltava, lá estava ele cobrindo o buraco, silencioso, constante, persistente. Mas naquela terça-feira, havia algo diferente na cidade. Uma chuva fina caía sobre Dallas, tornando as pistas brilhantes, traiçoeiras. O relógio no painel marcava 7h52 quando Ethan ligou o carro, orou baixinho pela família e rumou para o trabalho. Na playlist, Amazing Grace, numa versão simples, voz e violão. Ele cantou 2 estrofes, como sempre fazia, e entrou na rampa para a I-35I. Ele achava que a parte mais emocionante do dia seria ensaiar louvores com os adolescentes. Ele não fazia ideia de que, antes do meio-dia, veria cores que os olhos humanos não conhecem, e ouviria uma voz que não se esquece jamais. Capítulo 2. A colisão. O trânsito não estava pesado. O problema era a aderência. Na descida para o entroncamento com a Loop 12, um caminhão começou a oscilar. O motorista, assustado, freou um pouco mais forte, e foi o suficiente para perder o controle. A carreta atravessou 2 faixas, ricocheteou no guardrail e veio girando, num movimento lento e apavorante, ao encontro do sedã de Ethan. O impacto foi como uma sentença. O barulho do metal se retorcendo, o estalo dos airbags, o vidro pulverizado transformado em chuva afiada. O carro rodopiou uma vez, bateu de traseira e parou atravessado, mordido pela mureta. O rádio cortou no meio da palavra Grace. Tudo ficou silencioso por 3 segundos. Depois o som distante das primeiras buzinas. Quando os paramédicos chegaram, Michael Ruiz e Tanya Brooks, da equipe de resposta rápida, o cenário parecia congelado no tempo. Os 2 fizeram o protocolo: checagem, acesso possível, sinais, silêncio. As pupilas não reagiam. O pulso não se encontrava. Às 8h19, no relógio de Michael. A planilha eletrônica registrou o que ninguém queria registrar. No grupo da igreja, alguém disparou a mensagem: orem pelo Ethan, acidente na I-35E. O pastor Mark, onde estivesse, parou o que fazia. Senhor, dá-nos misericórdia. Mas o que os paramédicos não viam naquele momento é que Ethan não estava mais ali. Capítulo 3. O limiar. Ele jamais esqueceu a primeira sensação. Leveza. Não era euforia, nem espanto, nem medo. Era paz. Uma paz que não desliga nada. Ao contrário, acende tudo. De repente, a dor desapareceu como um interruptor apagado. A visão turva sumiu, como se alguém limpasse o vidro por dentro. E então, a luz.
Ethan diria mais tarde que não caminhou até a luz. Foi como ser convidado. Um movimento suave o levou adiante, como se uma mão invisível conduzisse. A luz tinha textura, parecia tocar a pele, penetrar os ossos, aquecer cada célula. Não era o branco frio de neon. Era um dourado vivo, quase líquido, como um amanhecer que respira. Foi quando ele percebeu algo familiar, mas infinitamente maior. Som de adoração. Não era uma banda, não eram vozes isoladas. Era música viva, tecida de luz, onde cada nota parecia reconhecer outra nota de longe e abraçá-la. E no centro dessa música, uma presença. É como quando a gente canta na Grace Evangelical Baptist e, de repente, todo mundo abre o coração ao mesmo tempo, diria ele. Só que multiplicado por 1000, por 1 milhão. Eu sabia que estava em casa. Capítulo 4. O lugar. Como descrever uma paisagem que não cabe numa linguagem que só conhece nascer e morrer? Ethan tentou mais de uma vez e, nas reuniões da igreja, a sala ficava em silêncio. Havia um portão, mas não era ferro, nem pedra. Era algo translúcido, luminoso, como se ouro e cristal pudessem se tornar música. O chão, sim, parecia vidro, mas era firme como a rocha. Sob os pés, corria um rio de água viva, e cada gota emitia um som delicado, como sinos à distância. Árvores muito altas exibiam folhas que mudavam de tom, no ritmo de uma brisa que não vinha de lugar nenhum e vinha de todos os lugares. Ethan percebeu o movimento. Seres de luz, angélicos, que não andavam, flutuavam em trajetórias deliberadas e, às vezes, cruzavam uns pelos outros como se a matéria não fosse um limite. Eles olhavam, e quando olhavam, conheciam. Não havia curiosidade invasiva. Era alegria. Mais adiante, pessoas. Muitas pessoas. Rostos que irradiavam saúde e juventude, sem as marcas do tempo, risos que não insultavam, olhares que não comparavam. A comunhão que ele já tinha sentido em pequenos fragmentos nos corredores da Grace, agora estava inteira, sem rachaduras. E foi ali que Ethan percebeu 3 figuras se aproximando. O coração, se é que se pode falar de coração, se apertou de alegria. Grandma Evelyn, ela, mais jovem do que no dia do adeus, abriu um sorriso que curava memórias. Ao lado, um amigo de colégio, Aaron Miller, que partira cedo demais. E, alguns passos atrás, o diácono Harold Green, da Grace Evangelical Baptist, que tinha ido para o Senhor 2 anos antes. As mãos de Harold pareciam ainda trazer a firmeza dos apertos de domingo de manhã. "Bem-vindo, Ethan", disse Grandma Evelyn, mas o som não passou pelos ouvidos. Era como se as palavras fossem pensadas e ouvidas ao mesmo tempo. Ethan achou que poderia ficar ali. A ideia de partir não existia, até que a voz se manifestou. Capítulo 5. A voz não vinha de um ponto, vinha de todos. Quando a voz falou, o lugar inteiro respondeu. A luz respirou, o rio modulou, as folhas inclinaram, os anjos suspenderam o movimento, e tudo ficou atento. Ethan. Ele sabia quem era. A mesma certeza com que reconhecia a própria esposa fechando os olhos. Jesus não precisava se identificar. A presença dele é a identidade. "Ethan, meu filho, a sua hora ainda não chegou", ele quis responder. Mas, "Senhor, aqui é casa. Aqui é a igreja inteira fazendo sentido." Mas a voz prosseguiu, firme e terna. "Volte. Há uma obra com o seu nome na Grace Evangelical Baptist. Seus filhos ainda precisam ver um pai que ama e persevera. E há jovens que escutarão a minha voz pela sua." A vontade de ficar era uma onda, mas a obediência era um mar ainda maior. Ethan entendeu. Ele pertencia àquele lugar, mas também pertencia a uma missão do lado de cá. "Sim, Senhor", seu coração respondeu, e a palavra pareceu cantar na água por alguns instantes. A luz intensificou. O som mudou. O rio trouxe de volta um reflexo, e no reflexo, Ethan viu algo que não queria ver. Seu carro, amassado, o para-brisa quebrado, a lona preta. "Não temas", disse a voz. E ele caiu, não como quem despenca num abismo, mas como quem entra numa roupa pesada demais e reaperta os limites do corpo. Capítulo 6. O resgate impossível.
No acostamento encharcado, Michael Ruiz hesitou. Já estava tudo registrado. A chuva insistente, a equipe cansada. Mas algo pinçou a consciência dele. Um pensamento sem origem. Confere de novo. Ele olhou para Tanya Brooks como quem diz, eu sei que é estranho. E os dois voltaram ao sedã. Michael puxou a lona apenas o suficiente para alcançar o pescoço. A pele estava fria. Ele reposicionou os dedos, buscou mais embaixo, encostou o ouvido no peito com a pressa de quem não quer acreditar. Tanya. O quê? Acho que ele respirou. Os dois não discutiram. Ação, ambu, compressões, adrenalina. O rádio chiou. Ethan sentiu o peso de volta. A gravidade da carne, a dor em 1000 lugares, o zumbido no ouvido. Mas acima de tudo, sentiu uma palavra atravessando a tempestade. Volte. E voltou. No hospital, Baylor University Medical Center, o protocolo foi frio e matemático. Imagens, salas, espera, sala de cirurgia. Ao final do primeiro dia, não havia garantias. Na Grace Evangelical Baptist Church, o pastor Mark abriu as portas no meio da tarde. Irmãos, vamos orar. E aquela igreja evangélica, a mesma que canta alto, que levanta as mãos, que leva bolo de fubá para o café de domingo, clamou. Ninguém ali imaginava como as próximas 48 horas seriam. Capítulo 7. Entre máquinas e milagres. A UTI tinha o cheiro constante de antisséptico e esperança. Monitores em sinfonia, bips que oscilavam como maré, uma equipe exausta que se recusava a desistir. Ethan dormia, ou melhor, lutava. Os médicos foram diretos com Rebecca, a esposa. Vamos fazer tudo, mas há riscos neurológicos. O tempo sem perfusão, você entende. Ela assentiu, mas no coração guardou uma promessa. A voz não mente. No segundo dia, algo inexplicável. Uma resposta motora que o médico Alex Chen chamou de robusta demais para o quadro. No terceiro, um reflexo que não deveria estar ali. No quarto, Ethan abriu os olhos e tentou focalizar. Sussurrou um arame de palavras que só Rebecca entendeu. Luz, voz, igreja. Naquela noite, a Grace lotou a capela interna do hospital. Somos uma igreja evangélica, disse o pastor Mark, e cremos que Jesus ainda responde oração. Ninguém gritou. Ninguém exigiu. Cantaram baixinho. Amazing Grace, how sweet the sound. Uma enfermeira de plantão escutou do corredor e chorou sem entender por quê. Capítulo 8. Reaprendendo a viver. A memória vinha em ondas. Primeiro, o portão. Depois, o rio que cantava. Depois, a voz. E então as faces. Grandma Evelyn, Aaron Miller, Harold Green. Cada lembrança vinha com um cheiro. Pão quente, grama molhada, Bíblia antiga. Rebecca anotava num caderno espiral, como quem coleciona os retalhos de um milagre para costurá-los depois. As semanas viraram meses. Fisioterapia para recuperar a força. Fono para afinar o sopro da voz. Terapia ocupacional para reconectar mão e pensamento. Houve dores de desistir. Houve medos que atacaram de madrugada. Mas em cada fraqueza, Ethan repetia: o Senhor me mandou voltar. E mandou voltar pela Grace Evangelical Baptist. Eu não vou recuar. No primeiro domingo em que conseguiu entrar na igreja sem cadeira de rodas, a congregação ficou em pé. Não foi aplauso de show. Foi resposta. O pastor Mark o abraçou por tempo demais para ser apenas gentileza. Deus estava escrevendo uma nova linha naquela comunidade. Capítulo 9. O testemunho que prende a respiração. Eles criaram um encontro simples, uma noite de testemunhos. Café no foyer, cadeiras de plástico no auditório, um microfone no pedestal. Ethan subiu devagar, ajeitou o suporte, olhou para a igreja e respirou. Sou o Ethan Walker, evangélico, membro da Grace Evangelical Baptist. Eu era o cara do som, o voluntário do sábado. Eu morri, e o Senhor me disse para voltar. Silêncio que se consegue contar em batimentos. Ethan falou, sem pressa. Ele descreveu a luz como um abraço que tem som. Desenhou o portão com palavras simples. Falou do rio como quem fala de um hino antigo. Contou como viu pessoas que amou. E quando chegou a voz, sua própria voz quebrou.
Ele me mandou voltar. Voltar pela minha esposa, pelos meus filhos e pela igreja evangélica onde eu sirvo. Disse: há jovens que escutarão a minha voz pela sua. Eu entendi. Eu pertenço a uma missão. No fundão, um adolescente de moletom preto encostou a cabeça na cadeira, fechou os olhos e orou pela primeira vez em meses. Uma senhora apertou a mão do marido e perdoou uma velha mágoa. Um homem de negócios mandou uma mensagem: pastor, eu preciso de ajuda. Ethan não dramatizou. Convidou. Se o Senhor me mandou voltar para servir a minha igreja evangélica, talvez esteja trazendo você de volta de algum lugar escuro hoje. Mas havia ainda um detalhe que ele guardava para a última parte. Capítulo 10. O detalhe que muda tudo. Quando eu estava lá, disse Ethan, a voz não me disse apenas volte. Ela me mostrou uma coisa: um banco vazio, na última fileira, à esquerda, e um rosto que eu não reconheci, um jovem. Ele entraria pela porta do lado, ficaria 5 minutos e iria embora se ninguém falasse com ele. A igreja prendeu a respiração. Domingo passado, continuou Ethan, eu vi o banco, vazio. Mas de repente alguém entrou. Um jovem, o mesmo rosto. Ele ficou 5 minutos, e eu desci. Ele já estava na porta. Eu disse apenas, oi, eu sou o Ethan. Eu quase não voltei, mas voltei por sua causa também. O resto da história é de uma simplicidade cortante. Os dois conversaram. O jovem, Tyler, estava decidido a desistir de tudo naquela noite. Alguém o convidou para a Grace 2 horas antes. Ele veio por vir. Ficou por ficar. Saiu por sair. Ficaria por ficar? Não. Ficou porque alguém o chamou pelo nome. O auditório chorou. Não um choro barulhento. Um derretimento de pedras que entopem os canais da alma. A Grace Evangelical Baptist recuperou naquela noite algo que o tempo sempre tenta roubar: a urgência do amor. Capítulo 11. O ordinário com peso de glória. A vida continua. Contas, reuniões, trânsito na I-35 e filhos aprendendo o dever de casa. Mas, depois daquela fronteira, cada detalhe brilha de maneira diferente. Ethan diz que até o barulho da cafeteira tem ressonância. Ele acorda mais cedo, não para ser mais santo, e sim para ouvir. Às quartas, na sala de oração da Grace, ele repete uma frase que virou refrão: Senhor, dá-nos olhos para ver e nome para chamar. Aos poucos, a igreja percebe que milagre não é só sobreviver a uma batida. É reaprender o ordinário com peso de glória. Ethan volta a dirigir para o trabalho, sim. O caminho é o mesmo. Mas, toda vez que passa pela altura da Loop 12, ele desliga o rádio por 1 minuto. Obrigado, ele diz, em voz baixa. E a cidade parece responder. Capítulo 12. As perguntas e a honestidade. Nem todo mundo acredita. Ethan sabe. Alguns acham que foi hipóxia, outros que foi sonho vívido, outros que a mente produz consolos quando a realidade dói. Ele não discute. Eu sou um evangélico, diz, e creio que Jesus é real. Mas eu também sei que testemunhos não são martelos, são convites. Quando alguém o pressiona, então você está dizendo que... Ele sorri. Eu estou dizendo o que vi e o que ouvi. Se isso te chama para mais perto de Jesus e da sua igreja, isso basta. Capítulo 13. O retorno ao portão. Memórias que não doem. Houve uma noite, Rebecca já dormia, em que Ethan sonhou como não vinha sonhando. Não era o acidente, não era o hospital, era o portão, o rio, as folhas, os anjos. Ele caminhou devagar, consciente de que caminhava. Grandma Evelyn apareceu, mas desta vez não disse nada, sorria. E atrás dela, Harold Green ergueu a mão como quem abençoa. Continue. Foi tudo que Ethan entendeu. Quando acordou, não havia saudade amarga. Havia combustível. No domingo seguinte, na Grace, ele contou só uma frase. Eu me lembro sem querer voltar agora. O pastor Mark completou. Isso é graça. Capítulo 14. A igreja que ouve. A Grace Evangelical Baptist mudou sem mudar. Mesmo os bancos, mesmas janelas, mesmo letreiro simples. Mais outra escuta. Se você sentar no fundão, vai perceber um padrão. Gente perguntando nomes, sabendo histórias, abrindo espaço.
A sala dos adolescentes ganhou cadeiras a mais. O grupo de visitação cresceu. A equipe de som tem voluntários novos. E o velho rolo de cabos do porta-malas do Ethan já tem substituto. É claro que existem dias difíceis. É claro que nem toda oração vê resposta visível. É claro que há luto. Mas, em cada não que a vida dá, a igreja escolhe um sim. Sim a ouvir a voz, sim a voltar pelos outros, sim a servir. Capítulo 15. A pergunta que ficou para você. Ethan não se chamou de escolhido. Ele não se apresenta como especial. Ele diz: eu sou um evangélico comum, membro da Grace Evangelical Baptist em Dallas. Eu morri, ouvi uma voz, voltei e agora sirvo. Se tudo isso te empurra para mais amor, então valeu. Agora é a sua vez. Você acredita que Ethan Walker realmente viu o céu? Ou acha que a mente humana é capaz de produzir paisagens de consolo no limite entre a vida e a morte? Diga nos comentários o que você pensa. Nós não vamos impor uma verdade aqui. Queremos ouvir você. E enquanto isso, fazemos o que Ethan aprendeu a fazer: chamar as pessoas pelo nome e servir com o coração inteiro.